Para começar, a gente vai ler João 20, 19 ao 23. Vamos ler juntos aqui? Ao cair da tarde, aquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos às portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Para a gente começar essa mensagem, então nós vamos falar sobre esse tema: Jesus me enviou, e agora? Então, como eu disse, o mês de novembro nós vamos tratar sobre o tema missionário, para a gente ter esse estilo de vida missional. Todo cristão, ele necessariamente precisa ter esse estilo de vida, porque não faz sentido você um dia foi ganho por esse evangelho, teve a vida transformada e simplesmente você não vai passar isso para frente. Então é por egoísmo. Então um cristão, quando ele é um cristão, automaticamente ele é um missionário. Por quê? Porque ele vai falar de Jesus para quem ele vê, para quem ele quiser, para todo mundo. Por quê? Porque esse Jesus é tão maravilhoso que transformou a vida dele, ele vai passar esse Jesus para outras pessoas também, para que outras pessoas possam ter a vida transformada. E eu quero quebrar alguns paradigmas com vocês aqui essa noite, desmistificar algumas coisas, pensando que missões é algo assim, lá longe, só não é para aqueles caras assim, bem santo, é só para quem tem aquele chamado. Meu Deus, eu não tenho um chamado não, gente. Meu chamado é aqui mesmo, em Joinville, é só isso, não tem mais nada. Não, gente, calma, não é bem assim. Jesus já deu a ordem para a gente, ele já deu a ordem. Ele falou: ide, a grande comissão lá em Mateus 28, vamos ler também. Mateus 28, 19 vai falar assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, essa foi a grande comissão. Antes dele subir e voltar aos céus, Jesus olhou para os discípulos e falou: vão por todo mundo, ide, podem pregar o evangelho a toda criatura, eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Então a ordem ele já deu. Mas para quem é essa ordem? Para quem ele deixou essa ordem? É para a igreja. E quem é a igreja? Somos nós. Nós somos a igreja. Então essa ordem vale para você. Então se você é igreja, pronto, você já está dentro dessa missão. Você precisa viver um estilo de vida missionário. Então, o que Jesus quis falar: cara, se você é cristão, você é um missionário e ponto. O que é missões, gente? O que é isso? Missões são um trabalho de anunciar o evangelho, anunciar as boas novas. Missão é você cumprir um propósito, você ser lançado para algum alvo, algum objetivo. Isso é missões. E eu gosto muito daquela frase do Charles Spurgeon, um dos maiores evangelistas que o mundo já teve. E ele fala assim: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Isso é pesado. Porque se você vive esse evangelho, mas você não fala de Jesus para ninguém. Às vezes na sua escola, no seu trabalho, o povo, se brincar, nem sabe que você é crente, não sabe que tem uma igreja, não sabe que frequenta uma, não sabe quase de nada. É aquele famoso crente 007, né? Está ali só agente secreto, ninguém pode saber, você fica ali incubado, não fala muita coisa. Mas foi isso que Charles Spurgeon falou: ou o cristão é um missionário, ou ele é um impostor. Tá, o que nós pensamos sobre missões, muitas vezes aquilo que a gente pensa faz a gente ter empecilhos, barreiras em relação à missão. E eu quero citar algumas barreiras que a gente acaba colocando para a gente poder se lançar nessa vida missionária. Empecilhos, o primeiro que eu posso falar aqui para vocês é a baixa autoestima. Quem aqui nunca falou assim, na hora que Jesus pensou em te enviar para algum lugar, você cumprir determinada tarefa, você já não pensou: mas quem sou eu? Não sou capaz disso. Meu Deus, tem outro melhor. Olha aquele lá, Jesus. Então, gente, isso é baixa autoestima. Calma aí, você é um filho, você carrega uma mensagem. Você não é um filho sem pai, você não é um filho sem identidade, você não é alguém assim que está o Léo, estou vagando aqui no mundo, no cosmos. Não, você tem um propósito, você tem um objetivo aqui. Deus já te escolheu antes da fundação do mundo e você tem que ter consciência disso.
Não precisa um anjo assim descer, o fogo arder, a terra tremer. Não, é você ter consciência disso aqui. Que eu sou um filho, então eu não vou ficar falando agora, quem sou eu, Jesus? Coitado de mim. Moisés falou isso, Jeremias falou isso, uma galera da Bíblia falou isso. Gente, autoestima, confia em você mesmo também. Você é capaz também. E não é nem por você, é porque Jesus te capacita. O mesmo Jesus que te enviou é o mesmo que vai te capacitar, vai prover tudo aquilo que você precisa. Quer recursos financeiros ou não, Ele vai prover. Então, tire isso da sua cabeça. Jesus, quem sou eu? Meu Deus, tem outras pessoas melhores do que eu aí, então passa essa bola para frente. Outra barreira, medo. Muita gente tem medo de lançar em missões. Não vou dar conta, o que eu vou falar quando chegar lá? O que eu vou falar quando estiver em outro país, ou quando estiver em algum evento aqui mesmo? E agora, Jesus? Eu estou com medo, não consigo. Então, gente, tira esse medo. A gente acaba, muitas vezes, criando essas barreiras do medo em relação à missão, por ter uma consciência errada em relação à missão. Então, tire isso da sua cabeça, você não precisa ficar com medo. Se Jesus te chamou, Ele também te capacita para você cumprir essa missão, amém? Olhe para quem está do seu lado um minutinho e fala assim, Jesus já te chamou e Ele também vai te capacitar. Creia nisso. Outro medo que a gente tem, outra barreira. Eu não sei falar bem, não é para mim, não consigo. Tenho certeza que isso não tem aqui, não sei falar bem. Não sei falar bem, não sei, eu só sei falar problema. Nós fumo. Então como é que eu vou falar o evangelho desse jeito? Cara, calma, gente. Como é que eu falo o evangelho? Romanos 10, 17. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Ou seja, como é que você vai falar do evangelho? Vai abrir a boca que você tem. Então essa boca que você tem não é só para comer pizza ou hambúrguer quando acabar o culto, não. É para você falar do evangelho também. Então essa boca que você tem aí, não é só para beijar na boca não, gente. Só para beijar na boca coisa boa, mas tem outra coisa importante também. Você precisa falar do evangelho. Então aí que você que é casado e beija, glória a Deus por isso. Se você que é solteiro aí, cuidado com esses beijos, essas bocas que você está beijando aí. Cuidado. A sua boca foi feita principalmente para pregar a mensagem de Deus, gente. Então olhe para quem está do seu lado de novo. Essa sua boca não é só para beijar na boca. É para falar do evangelho. Receba. É desse jeito que funciona, gente. Então, gente, falar do evangelho, não sei, é um problema para mim, eu não sei falar direito. Gente, calma. O Deus que te enviou, Ele te capacita, Ele vai te dar a mensagem. Você não vai precisar criar uma mensagem sobre Jesus, você não vai inventar nada, a mensagem já está pronta, está na Bíblia. Você não vai criar um Deus novo. Não, gente, Deus já fez muita coisa. A Bíblia está aí, e Ele continua fazendo, por quê? Porque Ele está vivo, Ele morreu, mas ressuscitou, e você vai passar essa mensagem para frente. Então você precisa abrir essa boca, reganhar a boca mesmo assim e falar. Pronto, não precisa de outra coisa. Então, é isso, não tem muito segredo. Você só vai abrir a boca, falar, o seu dever é pregar. A Bíblia fala para a gente pregar e falar de Jesus. Tá, próximo passo aqui. Eu não sei qual é o meu chamado. É uma coisa assim também muito que acontece demais no nosso meio. Jamie, eu até sei que Deus já enviou, que Deus me chama e tem um chamado para mim, mas eu não sei qual é o meu chamado. O que eu devo fazer? Você falou que Jesus me enviou, e agora? Mas eu não sei o meu chamado, eu não sei para onde eu vou. Eu não sei qual é minha real vocação. O que eu faço? Vamos lá. Primeiro, você tem um chamado. Todo crente tem um chamado universal chamado sacerdócio. Que chamado é esse? É o chamado secreto. Você tem livre acesso. Então esse chamado só pode ser vivido por você. Eu não posso viver o chamado sacerdotal da pastora Sara, por exemplo. Ela precisa ter a vida com Deus. Ela e é Deus. Ela precisa da intimidade dela com Deus. O Guilherme não pode ter a intimidade da Duda por ela com Deus. É a Duda e Deus, e o Guilherme e Deus. Agora nós como casais precisamos buscar Deus juntos. Você como solteiro precisa buscar Deus, você como cristão também precisa buscar Deus, porque é um chamado. Ele já te chamou para o relacionamento, Ele já te chamou para o secreto. Então isso está explícito na Bíblia inteira. Porque se você não tem um relacionamento com Deus, se você não ora, se você não lê a Bíblia, se você não cumpre esse chamado sacerdotal, aí fica bem difícil de você ouvir a Deus. Se você nunca tira um tempo para oração, você nunca ora, você nunca busca, você nunca vai para o lugar secreto, como é que você vai saber para onde Ele vai te enviar?
Você não está ouvindo ele? Então a gente tem que parar um pouquinho de mexer muitas vezes na internet, que é um mal da nossa geração às vezes. A internet é uma coisa ótima, é uma ferramenta ótima. Instagram, WhatsApp, gente, isso tudo são ferramentas ótimas, inclusive para falar do Evangelho. Isso é ótimo, a gente deve usar essas coisas para o bem. Mas a gente, se ficar demais, já atrapalha a gente. Então você precisa priorizar o seu chamado sacerdotal. Então você precisa priorizar esse chamado do secreto, porque aquilo que você estabelece lá no secreto, você vai manifestar no público. Então o seu chamado sacerdotal, você exerce ele no secreto e sua vocação vai ser estabelecida no público. E você precisa fazer isso. Então, esse é o primeiro chamado secreto. Lá Deus vai te falar para onde você vai, Ele vai começar a colocar nações no seu coração. E quando eu falo nações, não estou falando só de outros países, gente. Estou falando de povos até mesmo dentro do Brasil. Ciganos, por exemplo, os indígenas, por exemplo. Isso tudo é missões transcultural também. E dentro aqui do nosso país. Então, esse é o primeiro. Você precisa cumprir o seu chamado sacerdotal, o seu chamado lá no secreto. Então, Jamie, também não sei o que fazer. Então, a primeira dica é essa. Vá para o quarto secreto. E a segunda, Deus não chama quem não está trabalhando. Deus não chama a gente parado não, gente. Na Bíblia, toda pessoa que Deus chamou estava fazendo alguma coisa. Então não é assim, estou aqui à toa, vou para a praia, vou aqui fazendo nada, tal. Deus, qualquer hora dessa Deus me chama. Deus, estou aqui, se só precisar de mim, paz e amor, vamos junto. Gente, você precisa estar envolvido. Não é bem assim, Deus vai falar, então eu vou esperar. Um dia Ele fala aí. Enquanto isso eu vou curtindo. Não é bem assim, gente. 1 Reis 19 vai falar assim. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse, e então irei contigo. Vai e volte, respondeu Elias, lembre-se do que fiz a você. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou, queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. O que esse trecho quer falar aqui? Foi quando o profeta Eliseu começou a servir Elias. Esse é o contexto aqui, isso é o que esses versículos estão dizendo. Por que você está falando isso, Jaime? Porque Deus nunca, eu volto a falar, Deus nunca chama ninguém, estou parado, estou fazendo nada. Deus sempre chama alguém que está fazendo alguma coisa. Então, quando Elias encontrou Eliseu, Eliseu estava arando a terra. Gideão, quando Deus chamou ele estava malhando trigo. Deus, quando chamou Davi, Davi estava apacentando ovelhas. Então você vai ver ao longo de toda a Bíblia as pessoas fazendo alguma coisa. Porque Deus conta com pessoas corajosas. Deus não quer contar com pessoas preguiçosas. Daquele preguiçoso ali que é bom, eu vou usar aquele preguiçoso. Não, gente, Deus não está pensando nisso. Deus quer pessoas corajosas. O Evangelho é digno de pessoas corajosas para poder anunciar essa mensagem. Então, a gente precisa se envolver. O envolvimento é super importante. Jamie, eu não sei qual é o meu chamado. Exatamente, você vai se envolver. Eliseu, ele estava lavrando a terra, mas ele não terminou os dias dele lavrando a terra. Davi apacentava ovelha, mas ele não terminou os dias dele apacentando ovelha. Foi uma fase de preparação naquele momento. Deus estava forjando o caráter de Davi, estava forjando o caráter de Eliseu, mas ambos estavam trabalhando. Então, uma coisa a gente pode aprender daqui: se envolva. Se envolva, porque a partir do momento que você se envolve, você cresce, Deus vai começar a te dar direcionamentos específicos e no envolvimento você vai descobrindo qual é o seu chamado. Então, não reclame do lugar onde você está. Nós não fazemos só aquilo que a gente gosta, não funciona dessa maneira. Eu vou fazer só o que eu gosto. Gente, eu não sei se Eliseu estava querendo lavrar a terra, não sei se Davi estava querendo apacentar as ovelhas, mas eles estavam fazendo alguma coisa naquele momento. Mas a partir do que eles estavam fazendo, foi que Deus chamou eles. Então a gente tem muita mania de estar fazendo determinada atividade, estar no lugar que a gente está e estar falando, poxa Deus, queria estar vivendo aquela coisa, queria estar pregando assim, queria estar pregando lá na África, queria estar fazendo outra coisa. Mas se você não está se envolvendo nem aqui, como é que você vai se envolver em outro lugar? Então, gente, não tem segredo.
Se eu não estou falando para Jesus, nem para o meu vizinho, se eu não estou servindo nenhum visitante que entra naquela porta ali, como é que você vai querer servir outra nação? Não tem segredo, gente. Não tem, uma mágica que não existe. É uma coisa óbvia. Então, não reclame do lugar que você está hoje, não reclame do que você está fazendo hoje, porque Deus está te usando, está te preparando para Ele lançar para o propósito, para a missão que Ele quer para a sua vida. Então, se envolva no corpo de Cristo, se envolva, porque enquanto você trabalha, Deus vai mover a seu favor. Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu de você, pode ter certeza disso. Então, a gente vê ali no final do versículo que depois que Eliseu se despediu dos seus pais, ele voltou para Elias e falou que ele começou a servir Elias. O que a gente aprende com isso? Naquele momento, Elias era a referência de liderança para Eliseu. Era autoridade sobre Eliseu naquele momento. Trazendo para o nosso contexto, hoje a nossa autoridade é a igreja. Nós temos pastores, nós temos líderes aqui. Então, tem muita gente que às vezes está na igreja e não quer servir a liderança, não quer servir o corpo, por seja lá qual motivo. Mas Eliseu, que foi um dos maiores profetas, ele estava servindo Elias. Não estava falando que ele estava sendo algo espiritual, ele serviu Elias. Então, por que eu estou falando isso? Porque é importante a gente servir nossa liderança, servir os pastores, servir aquelas pessoas que Deus coloca sobre a gente. Isso é muito importante. Então, uma coisa que eu sempre aprendi foi, eu amava colocar água para os meus pastores. Eu amava fazer isso, desde os 12 anos, mais ou menos. Então, quando eu já estava aprendendo isso lá no Pará, na minha igreja, e quando o pastor começava a pregar, eu já corria ali, pegava o copo e servia. E eu achava isso honroso. Querer servir água para o pastor, ele preparou uma mensagem, ele se dedicou tempo para estar ali, para liberar algo sobre minha vida. Então, todo domingo ali eu estava preparado. O pastor chegava lá, eu queria servir ele. Então, eu servia. Então, a gente tem muitas maneiras de servir, gente. Mas o que a gente aprende com Eliseu e Elias? A gente precisa servir a nossa igreja local. A gente precisa servir nossa liderança. Deus sempre trabalha a partir da igreja local. Não tem como você querer ir lá para o outro lado do mundo, sendo que você não está servindo a sua igreja local. Não tem segredo, gente. Então a gente precisa servir na nossa igreja local, nossos pastores, os líderes, as pessoas que Deus colocou sobre a gente, para liderar a gente. Eles pagam um preço de oração por nós e sobre nós. Então é importante a gente servir aonde Deus está nos colocando. Então, a partir do que a gente se envolve com a igreja, Deus vai nos enviar para outro local também, para a gente cumprir nossa missão. Voltando lá no texto de João, o que a gente pode aprender com o texto de João, que a gente leu no início da mensagem? A gente vai poder ver lá no versículo 20, falando que Jesus me enviou. Logo depois que ele ressuscitou, os discípulos estavam ali numa casa, eles estavam apreensivos, porque Jesus passou 3 anos ensinando ele, fazendo milagres, depois Jesus morreu, e e agora? E agora? Esse cara morreu, e aí agora o que a gente faz? Então eles estavam com medo porque existia uma pressão dos judeus sobre eles. Porque eles fizeram todo aquele barulho, todo aquele alvoroço, e de repente Jesus não estava mais. Só que eles não creram o suficiente que Jesus iria ressuscitar, até que Jesus apareceu para eles. Então quando Jesus aparece para eles dentro daquela casa, Jesus fala: Pai seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Ou seja, o mandamento já foi dado, a grande comissão já foi dada também. Então, se Ele já nos enviou, só nos resta obedecer. Eu tenho um chamado? Você tem um chamado. Missões não é questão de chamado. Missões é questão de obediência. Ele já deu a ordem, Ele já liberou, Ele já nos enviou. Agora eu preciso entender isso e ir. Não tem segredo. Gente, como é que eu vou? A partir dessas coisas que eu falei. A gente tem que tirar aquelas barreiras, os medos que a gente tem. Aí, a partir de que a gente quebra essas barreiras, que a gente quebra esse medo, a gente vai perceber que nós vamos nos envolver no corpo, vamos servir de várias maneiras, e Deus vai colocar em nosso coração aquele chamado específico. Se Deus tem um chamado para você missionário, lá na Europa, lá na Ásia, beleza, Ele vai despertar no seu coração isso ainda. Ele vai colocar amor no seu coração por uma determinada nação. Mas antes disso, você precisa se envolver aqui. Então, esse é o segredo. É se envolver, é nunca estar parado. Se eu não estou fazendo nada, exatamente nada, provavelmente
você vai continuar fazendo nada um bom tempo. Porque para Deus te chamar, você precisa estar fazendo alguma coisa. Você precisa estar se envolvendo com o corpo. Então não fique parado. Vire para quem está do seu lado aí e fala assim, ó, não fique parado. Exatamente. Então, a gente vai ver lá no versículo 20 de João 20, 20. Jesus vai mostrar o lado dele, ele mostra as mãos e mostra o lado que foi perfurado quando ele já estava lá na cruz. Então, o que a gente aprende com isso? Quando Jesus mostra as mãos para o discípulo, assim que ele entra na casa, e quando ele mostra o lado, o que ele está falando? Ele está falando que a morte não me venceu, eu estou vivo. Então, a primeira mensagem que Jesus fala para os discípulos ao entrar naquela casa, ao mostrar as marcas da mão dele, ao mostrar as marcas que estavam ao seu lado aqui, ele está falando, ei, eu estou vivo. Eu venci a morte não tem poder sobre mim. Vão e falem dessa mensagem. Então, todo missionário, todo cristão, gente, ele tem uma mensagem. Fala que Jesus está vivo. Aí vai existir contextos e contextos culturais. Porque aqui no Brasil a gente fala de Jesus de uma forma. A gente tem essa liberdade de falar de Jesus livremente, graças a Deus. Mas tem países que você não pode falar de Jesus. Não mesmo, senão você vai estar bem complicado. Mas tem alguns países que não são proibidos, não existe essa perseguição, mas por eles terem uma outra religião oficial do país, você vai ter que entrar na cultura deles e apresentar Jesus de outra forma. Então a Índia, por exemplo, é um país que tem milhões de deuses. Caxemira, que é um país pequenininho, lá do lado da China, ali, Paquistão também, é um país que tem milhões de deuses. E agora, como é que você vai falar de Jesus, que a gente crê que é o único Deus, para uma pessoa que acredita em milhões de deuses? Como é que você entra na cultura dessa pessoa? E a mensagem central é falar assim, Jesus não morreu, ele está vivo. Ele já mostrou as marcas deles para os discípulos e os discípulos se alegraram com isso. E a gente deve se alegrar com essa mensagem também, falando para as pessoas, quer seja da cultura lá do outro lado do mundo ou para a nossa, falando que Jesus continua vivo, ele continua fazendo, ele simplesmente não foi um cara que veio aqui, morreu e não faz mais nada. Essa não é a mensagem. Jesus foi o maior missionário de todos os tempos. Ele deixou toda a sua glória, renunciou tudo e veio até aqui. E essa mensagem precisa ser passada para o mundo inteiro. No versículo 22, a gente vai ver Jesus falando assim, ó, ele sopra sobre eles e falam, recebam o Espírito Santo. Só depois que a gente recebe o Espírito Santo é que a gente pode fazer missão, porque não há missão sem o Espírito Santo, porque quem testemunha sobre Jesus é o Espírito Santo. Nós somos apenas canais disso. Então não tente fazer missão sem o Espírito Santo. Quem vai convencer as pessoas lá na missão é o Espírito Santo. O seu dever é pregar, o de convencer é do Espírito Santo. Ou seja, não tente tomar o papel dele. Faça apenas o seu dever, faça apenas aquilo que ele te chamou para fazer, que é pregar. Mas não vá para nenhuma missão, não viva a sua vida sem o Espírito Santo. Gente, sem o Espírito Santo, a gente some, a gente não é nada. Que mensagem você tem para passar de você mesmo? Quem nos dá a mensagem é o Espírito Santo. É Ele que vai nos conduzir sobre o Pai, é Ele que vai consolar, é Ele que vai dar a direção. Então, se a gente não tem uma vida, eu volto lá naquele chamado secreto, uma vida de intimidade com o Pai, com o Espírito Santo, como é que eu vou passar a vida de Jesus, vida de Deus para alguém? Se eu não estou buscando o Espírito Santo, se eu não estou pronto para ouvir Ele, para Ele me dar uma direção, como é que eu vou passar isso? Então, não tente fazer a missão sem o Espírito Santo. Jesus, quando falou isso, ele soprou sobre os discípulos do Espírito Santo, ele não estava aleatoriamente falando, eu soprei, tudo bem, recebe o Espírito Santo. Não, ele estava falando, vão por todo mundo, pregue o Evangelho, sejam ousados, mas não façam nada disso sem o Espírito Santo. Porque se vocês fizerem tudo isso, mas sem o Espírito Santo, foi tudo em vão. Porque nós, seres humanos, não temos a capacidade de pregarmos algo sobre nós mesmos. Nossa mensagem não muda a vida de ninguém. Agora, o que Jesus faz através de nossas vidas, aí pode mudar a vida de alguém. Então, quem vai usar a nossa história, nosso testemunho, quem vai agir no coração da pessoa é o Espírito Santo. Então, comece a se relacionar, se encha do Espírito Santo para você testemunhar sobre Jesus. Não deixe de ter relacionamento com o Espírito Santo. Nós vamos ver lá em Atos 6, Atos 16,
versículos 6 e 7. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então olha só, tem coisas que na missão é só o Espírito Santo para explicar, só Ele que vai te falar. Por quê? Porque nós estamos falando de um dos maiores missionários de todos os tempos, o apóstolo Paulo. Viajou demais para pregar o Evangelho. Só que, quando ele estava indo para a Ásia, pregar o Evangelho, que é algo totalmente legítimo, simplesmente o Espírito Santo o impediu de pregar. Por quê? Porque por mais que a gente tenha nossa estratégia, a gente faz nossos planejamentos, a gente vai fazer nossos evangelismos, nossas missões, nossas viagens, o Espírito Santo tem estratégia melhor que a gente. Ele sabe muito mais. Então, quando o Espírito Santo impediu Paulo de ir para a Ásia, ele mandou Paulo para a Europa. Paulo começou a pregar na Europa e através da Europa que a Ásia foi evangelizada. Então, não tinha lógica a gente pensar, como assim o Espírito Santo está me proibindo de pregar, está me impedindo de pregar naquele momento? Pois é, mas ele sabe muito mais do que a gente, ele é muito mais eficiente do que nós, então nós precisamos estar atentos a ouvir a voz do Espírito Santo, porque na missão ele vai te direcionar ao próximo passo, ele vai te direcionar o que você deve fazer. Então, se você está com um planejamento, eu vou viajar para tal lugar, vou criar tal projeto, de repente o Espírito Santo vai te parar, falando, ei, calma, não é agora. Segura um pouco, faz dessa forma aqui, vá para outro lugar, faz de outra maneira, porque nós não vamos discutir com o Espírito Santo. Se ele deu uma direção, então vamos obedecer a direção dele. É muito melhor obedecer a direção do Espírito Santo do que vivermos por nossa própria direção. Então nós precisamos ter intimidade com o Espírito Santo para que nós possamos saber exatamente a próxima direção, o próximo passo que a gente deve dar. No versículo 23 de João também, onde a gente leu, a gente vai falar Jesus, a gente vê Jesus falando assim, ó, vão, enchem do Espírito Santo, se vocês perdoarem os pecados de alguém, vocês serão perdoados. Esse é o final do versículo 23. Ou seja, o que Jesus quer dizer com essa passagem, com esse final? Não há missão sem perdão. Não há missão sem perdão. Por quê? Jay, mas quer dizer que se eu não perdoar, não vou ser perdoado? Mas Jesus não já morreu por mim? Já. Jesus já tinha estado na cruz, já tinha ressuscitado quando ele falou isso. Ou seja, os pecados já tinham sido lá pagos tudo na cruz. Por que Jesus falou isso? Porque o perdão não tem a ver com ele. Nosso pecado, as nossas mazelas em relação a Jesus, isso tudo ele já perdoou, está lá na cruz. Ele perdoou. Agora o perdão não tem a ver com Jesus. O perdão tem a ver com nós mesmos. Porque a partir do momento que a gente está na missão, é um campo assim que a gente precisa perdoar e precisa ser perdoado a todo momento. Então, se a gente tem no nosso coração amargura, rancor, tem muito problema, a gente não perdoa, acontece muitas situações durante a missão, quando a gente está na missão, a gente trabalha com, ou seja, no nosso local, ou com outros povos, mas se você não perdoar, você não vai ter uma mensagem eficaz para passar, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, se o seu coração está cheio de rancor, cara, de coisas ruins, que mensagem de bom você vai passar para esse povo onde você está fazendo missão? Então seu coração precisa ser cheio. Deus quer uma geração de missionários que sejam curados, missionários que sejam curados ao ponto de chegar em determinado local e curar outras vidas também. Agora, se você é um missionário que, cara, vive com muito rancor, vive, sabe, tudo pondo dificuldade, tudo muito difícil, o coração não perdoa ninguém, cara, é impossível de você fazer missão sem liberar perdão. É impossível você continuar na missão sem liberar perdão. Por quê? Porque vai chegar o dia mal. Vai chegar o dia mal e você vai ficar... Tem aqueles dias que a gente está mais para baixo, esse dia chega para todo mundo. Mas no dia mal, quando esse dia chegar, se seu coração estiver cheio de rancor, cheio de coisas ruins, você vai começar a duvidar até do seu chamado. Mas se você tem um coração firmado em Deus, um coração que libera perdão, um coração que está pronto para receber amor, então quando esse dia mal chegar, você vai ter convicção e vai falar, cara, eu sei para o que Deus me chamou, então isso aqui nada vai me abalar. Você vai ter amor, seu coração vai estar cheio, vai estar repleto de amor. Então você não vai ter crises ali, você não vai ficar agora, meu Deus, será que o Senhor me chamou mesmo para isso? Será que é isso mesmo que o Senhor queria para a minha vida? Ai, mas eu sabia, tá vendo? Não sabia falar direito.
Oh, tá vendo? Eu tinha um medo, não queria por causa disso. Tá vendo, Deus? Ia faltar dinheiro aqui, eu sabia que ia faltar. Gente, um dia que esse dia chegar, você precisa ter convicção que Deus te chamou. Porque no dia ruim, o que te segura é a tua convicção naquilo que Deus já te chamou. É isso que te segura. Então o seu coração precisa estar leve, precisa estar cheio de amor, o seu coração não precisa estar pesado, cheio de rancor, cheio de amargura, não. O mundo precisa de missionários curados. Quando missionários curados vão pelo mundo pregando o evangelho, pessoas também serão curadas, pessoas serão salvas, porque já existe uma mensagem dentro de você, seu coração já vai estar cheio de Jesus. Então, é isso que Jesus está falando para a gente aqui em João. Gente, porque você está sendo bem objetivo nessa mensagem de hoje. Eu volto a falar, missões, gente, não é questão de você falar, meu Deus, um chamado, é questão de obediência. Missões é obediência, não é outra coisa. Então missões não é que você ainda vai, será que Deus tem um chamado para você? Será? Deus tem um chamado para você, gente. Como é que você cumpre seu chamado? Com sua vocação. Tem uns aqui que tem vocação para criatividade, tem uns que vai atuar mais na área profissional, tem uns que Deus vai chamar de forma específica mesmo, para largar tudo e vai para outro país. Então, Deus tem um chamado para cada um. Ah, mas meu chamado é para a igreja local, é servir na igreja. Também tem. Você, às vezes, vai viver incentivando pessoas a amar a igreja local, a pessoas amadurecerem com a igreja local. E é isso que Deus quer, que você exerça seu chamado com sua vocação. Então, as áreas são quase assim, infinitas de atuações. Então eu sei que no nosso meio aqui vai ter gente com todo tipo de habilidade, dança, teatro, vai ter profissionais que podem atuar também na missão. Então, é infinito, não tem como. Então você vai cumprir seu chamado através da sua vocação. Então, o que eu gostaria que você girasse uma chave na sua mente é isso, que nós como atração, a gente como juventude aqui na nossa cidade, nós precisamos estar em constante rotação, em movimento. Nós não possamos ficar parado, sabe? Não faz nada, a gente não abençoa a vida de ninguém. Quer ver? Nós estamos em novembro já. Você não precisa levantar sua mão. Mas para quantas pessoas você já falou de Jesus esse ano? Quantas pessoas você já ganhou para Jesus esse ano? Nós já estamos no mês 11, gente. O ano está acabando. Tipo assim, você ganhou alguém para Jesus esse ano? Você deu um testemunho, você pregou, você orou, você foi buscar essa pessoa em algum lugar, você pagou um preço por alguém. Então, tipo, isso era para ser comum. Um cristão ganhar pessoas para Cristo é para ser algo mais comum do mundo. É para ser lógico isso. Se eu sou cristão, logo eu vou viver de acordo com o evangelho, vou falar de Jesus para todo mundo. Então é para ser natural, não é para ser forçado. Então, mude essa chave na sua mente, gire essa chave na sua mente, que missões é algo lá de longe, que é só para algumas pessoas. Ah, eu tenho um chamado, não sei se eu tenho um chamado. Você tem um chamado, fique tranquilo. Talvez você possa não saber exatamente aquilo que Deus te chamou, mas nós já falamos como é que a gente descobre aqui. Como é que descobre? Se envolvendo. Sirva na sua igreja local, sirva seus líderes, ame a sua igreja local, ame sua cidade, ame seu país. A partir do momento que você entende isso, Deus começa a te levantar e vai te enviar para onde Ele já reservou. Quer seja um país aqui próximo, quer seja um país bem longe daqui, mas Deus vai te enviar. Então, você está no seu trabalho, você está na faculdade, abriu uma oportunidade, você já mete Jesus naquela pessoa, já chega com a faca do evangelho logo nela, e você vai aceitar Jesus hoje, já mete a mão na cabeça ali. Brincadeira, gente, também não precisa ser assim. Mas Jesus, gente, é para fluir de uma forma natural da gente. Se você fala assim, Jamie, eu tenho medo, eu tenho umas barreiras, eu preciso fazer mais. Eu sei que eu, como cristão, deveria fazer mais. E lembre-se, eu não estou falando que você precisa ir lá para outro país. Você precisa começar daqui, de onde você está.